Oi, pessoal, tudo bem? Vocês estão no canal Pensar Direito. Hoje vamos pensar sobre um conto. Seu título é O Conto da Ilha Desconhecida, de José Saramago. Então não sai daí, roda a vinheta. A apresentação tem 6 partes. 1 que, 2 quem, 3 quando, 4 onde, 5 como, 6 porquê. Agora que você já sabe como será a apresentação, bora começar. Parte 1 que. O Conto da Ilha Desconhecida, do escritor português José Saramago, é de 1997. Da mesma forma que no conto O Espelho, de Machado de Assis, no qual o tema era uma teoria da alma humana, aqui também, no conto de Saramago, o que está em jogo é a aventura da viagem em busca por uma definição de si mesmo que todo ser humano enfrenta ao existir. Parte 2 que. Vários são os personagens. Um homem, um rei, uma mulher, a vizinhança ou o público, a tripulação do barco, o capitão do porto, que é professor do rei, o filósofo e o geógrafo. Detalhe, todos eles não têm nomes. Parte 3 quando. O tempo do conto acontece em dias. É mais ou menos de 4 a 5 dias. O texto não dá mais detalhes sobre essa informação do tempo. Mas as referências ao tempo histórico, principalmente de Portugal, é constante ao se referir ao tempo das caravelas e ao tempo que veio depois das caravelas. Parte 4. Onde? O conto acontece em diferentes locais. Primeiro, na porta do Castelo do Rei. Segundo, no porto. E terceiro, no barco. Então esses são os 3 principais locais do conto. Parte 5 como. A essência do conto está nos diálogos que o homem tem com os outros personagens. No primeiro momento, ou seja, o diálogo entre o homem e o rei, é onde tudo começa com as dificuldades burocráticas do homem para falar com o rei e pedir um barco. No segundo momento, o diálogo entre o homem e o capitão do porto, no qual ocorrem as mesmas dificuldades burocráticas para a escolha do melhor barco para dar ao homem. E, por fim, o momento em que o homem dialoga com a mulher, que abandonou o castelo do rei e foi encontrar-se com ele no barco. Esse diálogo do homem com a mulher é o ápice, o clímax do conto. Esses são os diálogos principais entre os protagonistas do conto. Todos os outros personagens giram em torno desses diálogos principais. Parte 6. Por quê? Na conversa com o rei, o homem solicita um barco para ir procurar a ilha desconhecida. Ganha apoio popular da vizinhança e tem seu pedido atendido pelo rei. No entanto, no decorrer do diálogo, o rei faz as seguintes perguntas. 1. O que você quer? 2. Por que não disse logo o que queria pelas vias competentes e burocráticas? 3. Pensa que não tenho mais nada para fazer? 4. Para que um barco? 5. Todas as ilhas já estão nos mapas. 6. Quem te falou de ilhas desconhecidas? 7. Por que teima em acreditar em ilhas desconhecidas? 8. As ilhas que descobrir serão minhas? Em suma, todas as perguntas feitas pelo rei ao homem indicam que o rei não acreditava no homem, afirmando tratar-se de um louco. Mas um louco, entre aspas, que disse o seguinte: o rei sem os barcos é nada, mas os barcos sem o rei ainda podem navegar. Fecha aspas. Mais um louco, entre aspas, que convenceu sem saber a mulher da limpeza do castelo do rei, que ouvia o diálogo, a decidir o seguinte, abre aspas, basta, é hora de mudar, de ir ao mar para a ilha desconhecida, fecha aspas. Um homem louco, entre aspas, que nem sonha que já leva atrás de si o destino contra aqueles que dizem que tudo acabou e que não há mais nada novo e desconhecido para procurar, ver e descobrir. Na conversa com o capitão do porto, ocorre o problema da decisão sobre qual seria o melhor barco para navegar bem na força dos ventos e ser seguro nos rigores do oceano, exatamente aí onde estão as ilhas desconhecidas. O capitão faz as seguintes perguntas. 1. Sabe navegar? 2. Tem carta de navegação? 3. Conhece a linguagem dos marinheiros? 4. Para que um barco? 5. Todas as ilhas são conhecidas, já ensinei ao rei. Aqui ele se coloca como professor. Percebe-se, nas perguntas do capitão, o mesmo sentimento do rei em duvidar
e não acreditar na sanidade mental do homem. Mesmo assim, o capitão decide dar ao homem uma caravela transformada, do tempo em que toda a gente andava à procura de ilhas desconhecidas, numa clara referência aos tempos das navegações e da descoberta de novos caminhos comerciais e de novos mundos coloniais, entre eles o Brasil, colônia de Portugal. Mas os tempos mudaram. Hoje ninguém mais anda à procura dessas loucuras. Nesse momento, a mulher que fugiu do castelo do rei entra na conversa e diz ser uma ótima escolha, pois gostou da caravela, pegando as chaves do barco das mãos do capitão. Numa referência à propriedade, numa direção contrária à do rei, que quer ter todas as ilhas do mundo, o homem que pediu o barco diz: gostar é a melhor maneira de ter. Ter deve ser a pior maneira de gostar. É no diálogo do homem com a mulher que a história tem seu ápice. A começar pela fala da mulher, ao limpar o barco, enquanto o homem vai em busca de sua tripulação na cidade. Abre aspas. Não está escrito em nenhuma lei que ir em busca de uma ilha desconhecida tenha de ser forçosamente uma empresa de guerra. Fecha aspas. Pelo contrário, pode ser uma busca de amor, como veremos. Quando o homem volta ao barco, desapontado por não encontrar na cidade sua tripulação, pois todos preferem o sossego e a segurança das terras firmes e de seus lares, por acreditarem nos geógrafos que afirmam que todas as ilhas já estão nos mapas, a mulher diz, abre aspas, ânimo, não desista, vamos nos arranjar aqui nós dois. Fecha aspas. Então, ela conta uma história do tempo em que ela conversava com o filósofo do rei no castelo, que afirmou que, abre aspas, todo ser humano é uma ilha. É necessário sair da ilha para ver a ilha. Não nos vemos se não saímos de nós próprios. Fecha aspas. O homem concordou, pois disse ser impossível não existir a ilha desconhecida. Ela existe porque todas as ilhas, mesmo as conhecidas, são desconhecidas enquanto não somos ou estamos nelas. Continua o homem. Quero encontrar a ilha desconhecida. Quero saber quem sou ou quem serei quando nela estiver. Porque se não sair de mim, não saberei quem sou. Fecha aspas. No entanto, agora, numa posição inversa com relação a que teve nos outros diálogos, é o homem quem duvida da mulher, dizendo-lhe louca, quando ela afirma que apenas eles dois, sem tripulação, poderão governar o barco quando saírem ao mar em busca da ilha desconhecida. Ao que ela responde, não se desespere, procurar a ilha desconhecida leva tempo. Como dizia meu avô, quem vai ao mar, avia-se em terra. No final do jantar a dois no barco sob a luz do luar, eles foram dormir em quartos separados. Ao se despedirem, a mulher disse, abre aspas, até amanhã, fecha aspas. Mas pensou, abre aspas, vê-se bem que só tem olhos para a ilha desconhecida. Aqui está como as pessoas se enganam nos sentidos do olhar, sobretudo ao princípio, fecha aspas. Já o homem disse, abre aspas, que tenha sonhos felizes, fecha aspas. No entanto, num tremendo paradoxo ao que disse, foi justamente o homem que sonhou com o barco cheio de membros da tripulação e de animais e de plantas. Mas, quando viu as mulheres, a mulher da limpeza não estava. Mas quando acordou, eles estavam juntos, um no braço do outro, o homem e a mulher. Em seguida, deram o nome de Ilha Desconhecida ao barco, que foi ao mar na busca de si mesmo. Não esquece de ir lá no blog e ver o trabalho 9. O link está aqui abaixo na descrição. Você já sabe, né? Responde o questionário, clica em ver sua nota, tira uma foto do resultado, junto com a última pergunta, e manda lá no nosso grupo. Então era isso. Nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau.